Olá pessoal, bom dia. Os alunos aí da turma 23, né, do curso de meio ambiente. Eu vou estar gravando esse vídeo aqui para fazer a resolução aí da avaliação bimestral de Física 2 para todos os alunos, mas o objetivo aí é principalmente os alunos que vão fazer a prova de recuperação paralela, né? Então vai servir aí como uma revisão para avaliação, tá? Então vamos fazer aqui a primeira questão, que diz o seguinte: quanto de calor necessitam receber 200 gramas de gelo para ser aquecido de menos 10 graus Celsius a 30 graus Celsius? A pressão atmosférica é constante e normal e são dados o calor específico do gelo, né, 0,50 caloria grama grau Celsius, o calor de fusão do gelo, ou calor latente de fusão do gelo, 80 caloria por grama, e aqui nós temos o calor específico da água de 1 caloria grama grau Celsius. Bom, como é que a gente procede para resolver essa questão? Primeira coisa, a temperatura inicial do sistema aqui, do gelo, é de menos 10, e chega a 30 graus Celsius, aqui já está no estado líquido, né? Já é água. Então nós vamos ter três processos aí. Primeiro, a gente vai ter uma elevação de temperatura de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. Por que até zero? Porque 0 graus Celsius é a temperatura de fusão do gelo. Atingiu a temperatura de fusão, a gente vai ter aqui o processo de mudança de estado, né? Então aqui eu tenho a fusão do gelo. Observe que durante a fusão a temperatura é constante, né? 0 graus Celsius. Bom, terminou a fusão do gelo, eu tenho estado líquido, então eu vou ter esse aquecimento de 0 até 30 graus Celsius, que é a temperatura final. Então aqui eu tenho gelo, né? Que é o estado sólido. Aqui durante a fusão eu tenho o estado sólido mais o líquido, e na terceira etapa eu só tenho o estado líquido. Então nós vamos ter três quantidades de calor. Quantidade de calor 1, 2, 3. Então a quantidade de calor total vai ser igual à quantidade de calor no processo 1, mais a quantidade de calor no processo 2, mais a quantidade de calor no processo 3. Vamos calcular separadamente cada quantidade de calor dessa. Então, por exemplo, Q1, né? Quantidade de calor 1. Estado sólido é o gelo, né? Então, é o aquecimento do gelo de menos 10 graus Celsius até zero. Se é aquecimento, é calor sensível. Então, a equação do calor sensível é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura, ΔT. Então, essa equação aqui eu estou me referindo ao gelo. Então, vamos calcular isso. Ó. Qual é o valor da massa do gelo? 200 gramas. Então, eu vou ter 200 vezes. Qual é o calor específico do gelo? Foi dado aqui, ó, o calor específico do gelo, 0,50 caloria grama grau Celsius. Então, 0,50. A gente vai colocar a unidade da quantidade de calor no final. Ó. Observe que o calor aqui está em calorias. Então, 0,50. E a variação de temperatura? É a temperatura final, que no caso, para o gelo, o estado sólido, inicia em menos 10 e vai até zero. Então, a final é 0 menos, abre parênteses, menos 10. Então, tem que tomar muito cuidado aqui, porque eu tenho o menos da variação e tenho o menos da temperatura, que é negativa, né? Menos 10 graus Celsius. Então, Q1 vai ser igual. 200 vezes 0,50 é 100, né? A metade. Vezes. Menos com menos é mais. Então, 0 mais 10 dá 10. Então, 100 vezes 10 eu vou obter 1000 calorias. Ok? Então, já tem aqui a primeira quantidade de calor. Bom, a segunda quantidade de calor é o processo de fusão do gelo. Então, nós vamos usar aqui a equação. A equação do calor latente. Né? A equação do calor latente. Então, vamos fazer isso. Ó. Então, Q2, a etapa 2 é a fusão. Então, é a massa vezes o calor latente de fusão do gelo. Né? O gelo está sofrendo um processo de fusão. Então, a massa do gelo, 200 gramas. E o calor latente é 80 calorias por grama. Então, novamente, o calor vai ser dado em calorias, né? Então, eu vou deixar para colocar a unidade no final. Ó. 200 vezes 80. Então, Q2 vai ser igual. 2 vezes 18 é 16 e tem 1, 2, 3 zeros. Então, 1, 2, 3 zeros. Então, isso dá 16.000 calorias.
Ok? Então, nós temos Q1 e Q2 calculados, né? Vamos calcular Q3. Observe que a etapa 3 já é o aquecimento da água, porque terminou o processo de fusão, que eu vou ter água, né? Estado líquido, e a temperatura inicial da água aqui é 0 graus Celsius, e a temperatura final 30. Então, é aquecimento, então é calor sensível. Então, Q3 vai ser igual massa, calor específico, variação de temperatura. Eu estou me referindo a água. Então, Q3 vai ser igual. Qual é a massa da água? 200 gramas, porque todo o gelo se transforma em água, né? O processo completo aqui de fusão. Então, a massa continua a mesma, 200. O calor específico da água, 1 caloria, né? Grama grau Celsius, então vezes 1. E a variação de temperatura? 30, que é a final, menos 0, que é a temperatura inicial da água. Então, Q3 vai ser igual 200 vezes 1 é 200, 30 menos 0, 30. Q3 é igual. 2 vezes 3, 6, né? Então vai ficar 6.000 calorias. Ok? Então nós temos aí calculado as 3 quantidades de calor, né? Então vamos fazer o procedimento aqui, ó. Calor total é a soma das 3 quantidades de calor. Então o calor total vai ser igual Q1, 1.000 calorias, mais Q2, 16.000 calorias, mais Q3, 6.000 calorias. Logo, Q total igual a quanto? Né? 1.000 mais 16.000 dá 17.000. Com mais 6.000, isso dá 23.000 calorias. E aí nós temos resolvido a primeira questão da avaliação. Ok? Vamos para a próxima questão. Aqui é a questão número 2. Bem parecido, né? A diferença é que ele quer saber a quantidade de calor em quilocalorias, mas o processo é praticamente o mesmo. Eu tenho uma quantidade de gelo, né? Deseja se transformar 50 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em água a 70 graus Celsius. Sabe-se que o calor específico do gelo vale 0,50 caloria grama grau Celsius e o da água 1 caloria grama grau Celsius. E que o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama. Quanto o calor em quilocalorias devemos fornecer a esse gelo. Então, muito parecido, né? Então, novamente aqui, ó, acho que a gente pode até fazer direto, mas eu vou fazer um esquema aqui, ó. Eu tenho uma temperatura inicial de menos 10 e vai chegar até 70, mas tem os processos aqui intermediários, ó. Primeiro, de menos 10, o gelo vai ser aquecido até atingir a temperatura de fusão dele, que é quanto? 0 graus Celsius. Depois ocorre a fusão com temperatura constante, né? Então aqui é o processo de fusão. E depois eu tenho a água que vai ser aquecida até 70 graus Celsius. Ok? Então, novamente, aqui eu tenho estado sólido, que é o gelo. Aqui eu tenho sólido mais líquido, né? Que é a fusão. Sólido mais líquido. E aqui eu só tenho estado líquido. Então eu tenho 3 processos, né? O processo 1, processo 2, processo 3. Vamos calcular separadamente cada um, né? A gente já sabe fazer isso. Q1, aquecimento, então calor sensível, massa, vezes calor específico, variação de temperatura. Aqui em que eu estou me referindo? Ao gelo. Então Q1 vai ser igual. A massa do gelo aqui, ó, 50 gramas, então 50. O calor específico do gelo, também está aqui dado, né? 0,50. Então, vezes 0,50. Aí vamos calcular agora a variação de temperatura. A temperatura final é 0, menos, abre um parênteses, a temperatura inicial é menos 10. Ok? Fecha parênteses, fecha colchete. Então, com isso, nós vamos obter quanto? Q1 vai ser igual. 50 vezes 0,50 é a metade de 50, né? 50 vezes 0,5. Então, isso dá 25. Menos com menos é mais, então 0 mais 10 dá 10. Então, eu vou obter aqui Q1 igual a 250 calorias. Então, a primeira etapa feita. Vamos para a segunda etapa, Q2. Q2, segunda etapa é fusão, então calor latente. Massa vezes o calor latente de fusão. Eu estou me referindo à fusão do gelo.
Então, a massa do gelo, 50 gramas, né? Continua a mesma. E o calor latente do gelo é 80 calorias por grama. Então, 50 vezes 80. Então, Q2 é igual. 5 vezes 8, pessoal, 40, né? Aí acrescenta aqui os dois zeros, né? Então, acrescenta mais dois zeros. Então, eu vou obter aí 4.000 calorias. Então, Q2 também resolvido. Vamos para a última quantidade de calor, que é o aquecimento da água, né? Então, a água é aquecida de 0 graus Celsius até 70. Então, vai ser massa, calor específico, variação de temperatura. Isso aqui eu estou me referindo a água. Então, Q3 vai ser igual. Bom, qual é o valor da massa? Massa é 50 gramas. Então, 50. O calor específico é 1. Então, 50 vezes 1. E a variação de temperatura é 70, que é a final, menos 0, que é a inicial. Então, aqui 3 é igual. 50 vezes 1, 50. 70 menos 0, 70. Isso vai ser igual a quanto? 5 vezes 7, 35, né? Aí acrescenta aqui dois zeros. Ok? Então, isso dá 35.000. Perdão, 35, aí acrescenta dois zeros. Coloquei um a mais aqui, ó. 5 vezes 7, 35, acrescenta dois zeros. Isso dá 3.500 calorias. Bom, logo a quantidade de calor total vai ser igual Q1 mais Q2 mais Q3. Valor de Q1, 250 calorias, mais o valor de Q2, 4.000 calorias, mais o valor de Q3, 3.500 calorias. Fazendo essa adição, 3.500 calorias, né? Fazendo essa adição, nós vamos obter quanto? Observe que eu tenho aí 250, né? Mais 4.000, mais 3.500. Então, eu vou obter 7.750 calorias. Bom, esse valor aqui está correto, mas a questão ele pede em quilocalorias, né? Então, como é que vocês tinham que fazer ou tem que fazer? Para transformar de calorias para quilocalorias, a gente lembra que 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias, né? Então, basta dividir por 1.000, porque eu tenho calorias. Para encontrar em quilocalorias, eu divido por 1.000. Então, 7.750 dividido por 1.000. E aí eu vou obter o resultado em quilocalorias. Bom, fazendo essa divisão por 1.000, eu obtenho 7,75 quilocalorias. Ok, pessoal? Então, aí a questão número 2. Ok, pessoal? Vamos aqui então agora resolver a questão número 3, que diz o seguinte, ó. Um corpo de massa 200 gramas, inicialmente no estado sólido, recebe calor de acordo com a representação gráfica a seguir, passando para o estado líquido. No gráfico, Q representa a quantidade de calor recebida pelo corpo e T, sua temperatura na escala Celsius, né? Bom, a letra A. O que ocorre no intervalo entre 500 e 600 calorias? Explique. Na letra B, determine os calores específicos e o calor latente nas fases representadas no gráfico. Bom, a gente viu na aula teórica que esse gráfico aqui ele representa uma curva de aquecimento, tá? Então aqui nós temos uma curva de aquecimento, tá? Tem uma curva de aquecimento. E aí, nós vamos ter que analisar cada etapa dessa curva. Sempre importante vocês entenderem o seguinte: inicialmente, qual era o estado dessa substância, desse corpo? Estado sólido. Então, essa é a primeira etapa aqui, ó. Ele está no estado sólido. Então, eu tenho o aquecimento dele no estado sólido, que vai aqui de 0 até 40 graus Celsius. Tá? De 0 até 40.
Para isso, a quantidade de calor que ele recebeu começa aqui em 0 e vai até 400, né? Esse ponto aqui, ó. Então, entre 0 e 400 calorias, ele está no estado sólido. Depois do estado sólido, qual é o processo que ocorre? A fusão, né? Então, nesse trecho aqui, eu tenho o estado sólido. Aqui, ó, estado sólido mais estado líquido. Que vai aqui entre 400 e esse, aqui é a metade, né? 400, 500, né? Então, esse ponto aqui é de 500 calorias. Depois que passa o processo de fusão, né, eu tenho apenas estado líquido. Então, nós temos 3 etapas aí, ó. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Na etapa 1, eu tenho o corpo no estado sólido. Na etapa 2, eu tenho aqui o processo de fusão, né, sólido mais líquido. E na etapa 3, eu tenho o corpo no estado líquido. E aí ele pergunta aqui na letra A, o que ocorre entre 500 e 600 calorias? Aqui, ó, entre 500 e 600, o corpo está no estado líquido. Ó, começa aqui em 500, termina em 600. Então, a letra A a gente já pode responder aqui, ó. Letra A. Se ele está no estado líquido e a temperatura dele está aumentando de 40 até 80, né? Então, vocês poderiam colocar assim, ó, ocorre o aquecimento do corpo no estado líquido. Qual é a variação de temperatura desse aquecimento? De 40 graus Celsius até 80 graus Celsius. Claro, vocês poderiam, como é uma questão aí, né, teórica, vocês podem elaborar esse texto de maneira diferente, mas basicamente o que está ocorrendo é isso, né? Um aquecimento do estado líquido de 40 graus Celsius até 80. Na letra B, aí nós vamos ter que fazer alguns cálculos. Por quê? Ele quer saber aqui, ó, o calor específico das etapas, né? No caso, o calor específico da etapa 1 e da etapa 3, porque na etapa 2 eu tenho o calor latente, que é a fusão. E o calor latente, né? O calor latente ocorre na etapa 2. Então vamos lá. Na etapa 1 eu tenho o corpo no estado sólido. Então eu tenho aquecimento do sólido, né? Então eu vou ter Q igual a massa vezes o calor específico do estado sólido. Aqui, ó. Calor específico no estado sólido vezes a variação de temperatura. Então isso aqui eu me refiro à etapa 1, né? Ou estado sólido, enfim, vou colocar aqui o estado sólido. Então vamos lá. A massa do corpo é 200 gramas. Tá? Qual é a quantidade de calor do estado sólido? Ele começa aqui em 0 e vai até 400. Então esse corpo recebeu 400 calorias. Por quê? Entre 400 menos 0 é 400. A massa, 200 gramas. O calor específico do estado sólido, não sei quanto é, o que nós queremos determinar. E a variação de temperatura aqui, ó. Observe que a temperatura no estado sólido começa em 0 e vai até 40. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter 40 graus Celsius, né? Menos 0. Né? Caloria, grama, graus Celsius. Então, essas são as unidades aí de medida. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 400 igual a 200 vezes CS e 40 menos 0, 40. E aqui a gente pode fazer algumas simplificações. Ó. Posso eliminar 2 zeros do primeiro membro com 2 zeros do segundo. E aí nós vamos obter 4 igual. 2 vezes 4 é 8. Então, como é que tem um zero? Então, vai ficar 80, né? 2 vezes 40, no caso, 80 vezes CS. Calor específico no estado sólido. Ou seja, se 4 é igual a 80 CS, eu posso reescrever nessa equação aqui, ó. 80 CS é igual a 4. Logo, qual vai ser o valor de CS? CS é igual a 4. E 80 está multiplicando, passa dividindo. Fazendo essa divisão, pessoal. 4 dividido por 80. Fazendo essa divisão, nós vamos obter o valor do calor específico no estado sólido.
Então, isso dá 0,05 caloria por grama grau Celsius. São as unidades que nós estamos trabalhando aqui para esse caso aqui, né? Bom, então a primeira parte, ok. Vamos continuar aqui, segunda parte. Ok, pessoal, então aqui vamos retomar a gravação, né? A gente já fez aí a letra A e vamos aqui retomar para fazer a letra B, né? Então, na letra B, ele quer saber, determine os calores específicos e o calor latente nas fases representadas, né? Então, a gente tinha mostrado no primeiro slide, né, dessa questão número 3, que nós temos aqui ó, o estado sólido, aqui eu tenho o processo de fusão, né? Então, aqui eu tenho o sólido mais líquido, e a terceira etapa, que é o estado líquido. Então, a gente dividiu por etapas, né? Então, 1, eu tenho o estado sólido, o 2, eu tenho aqui o processo de fusão, né? Etapa 2, e a etapa 3 eu tenho o corpo no estado líquido. Então, a curva de aquecimento aqui eu tenho a etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3. Ok, então, o calor específico no estado sólido a gente já determinou, né? Vamos determinar agora o calor latente, né? Então, respondendo aqui a letra B, né? Então, vamos determinar agora o calor latente, que é justamente a etapa número 2, né? Então, nós temos o seguinte, ó, a quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor latente de fusão. Ou seja, esse calor latente de fusão, como a massa está multiplicando, passa dividindo, e aí eu tenho a quantidade de calor dividido pela massa, eu obtenho o calor latente de fusão. E qual é a quantidade de calor na etapa 2? Ó? A etapa 2 começa em 400 e termina aqui na metade, entre 400 e 500. Então, esse valor aqui é 500. A metade entre 400 e 600, na verdade, né? Então, esse valor aqui, a metade é 500 calorias. Então, observe que a quantidade de calor vai iniciar em 400 e termina em 500. Então, esse intervalo aqui, ele recebeu 100 calorias. Então, essa quantidade de calor aqui foi de 500, que é o valor final do intervalo, menos 400. Recebeu 100 calorias. E a massa da substância é quanto? 200 gramas. Então, dividido por 200. Ou seja, o calor latente de fusão vai ser igual. 500 menos 400 é 100. E a massa é 200. Dividindo 100 por 200, a gente pode cancelar aqui, ó, um zero do numerador com um zero do denominador, mais um zero de cima, com mais um zero de baixo. Então, fica 1 dividido por 2. Ora, 1 dividido por 2 é 0,5, né? Metade. Então, esse calor latente de fusão é 0,5 caloria por grama. Tá? Então, nós temos aí um calor latente de 0,5 caloria por grama. Ok? Então, essa aí foi o calor latente. Então, a gente já encontrou o calor específico do estado sólido e o calor latente, né? Falta a gente encontrar aqui a etapa 3, é o calor específico no estado líquido. Então, na etapa 3 eu tenho líquido, né? Então, aquecimento do líquido, ó. Quantidade de calor é igual a massa, calor específico no estado líquido, variação de temperatura. O estado líquido começa em 500 calorias e vai até 600. Então, a quantidade de calor é 100 também. Então, 100, 600 menos 500. A massa é a mesma, né? 200 gramas. Calor específico no estado líquido. E a variação de temperatura? O estado do líquido começa nesse ponto, em 40 graus Celsius, e vai até 80 graus Celsius. Então, a temperatura final que é 80 menos 40, que é a temperatura inicial. Então, 600 menos 500 é 100, né? Quantidade de calor que ele recebeu. 200 vezes CL, né? Calor específico no estado líquido. E 80 menos 40 é 40. Aqui também a gente pode fazer algumas simplificações, tá? Ó, vou cancelar 2 zeros do primeiro membro com 2 zeros do segundo membro. Então, eu vou ter 1 igual 2 vezes 4 é 8, então 2 vezes 40 é 80 CL. Ou seja, CL, calor específico no estado líquido, 80 está multiplicando, vai passar dividindo, então fica 1 sobre 80. Vamos fazer essa divisão aqui.
E vamos encontrar o calor específico da substância no estado líquido, né? Isso é 0,0125. Então, 0,0125 caloria por grama grau Celsius. Ok? Portanto, a gente chega aí à resolução final da questão número 3, tá? Vamos para a próxima questão. Ok, então aqui nós já temos aí a quarta questão, que é uma questão mais simples, né? Vamos ler com calma aqui, ó. Um corpo sólido de massa igual a 200 gramas absorve 3.600 calorias. Sua temperatura passa de 30 graus Celsius para 40 graus Celsius. Nesta temperatura, ele começa a derreter e absorve 3.200 calorias durante a fusão completa. Letra A, qual a capacidade térmica do corpo? Letra B, qual o calor latente de fusão do corpo? Então, é uma questão simples, pessoal. Por quê? Capacidade térmica está relacionada com variação de temperatura, então calor sensível, né? Então, letra A, capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor que o corpo recebeu pela sua variação de temperatura. Então, a temperatura desse corpo aumentou de 30 graus Celsius para 40. E qual foi a quantidade de calor que ele recebeu para variar essa temperatura? 3.600 calorias. Portanto, quantidade de calor de 3.600 calorias dividido pela variação de temperatura. 40 graus Celsius, temperatura final, menos 30 graus Celsius, temperatura inicial. Tá? Então, a capacidade térmica é igual a 3.600 calorias, a gente vai repetir aqui, né? E 40 graus Celsius menos 30 graus Celsius, 10 graus Celsius. Então, a capacidade térmica vai ser igual a quanto? A gente pode cancelar aqui um zero do numerador com um zero do denominador. E eu vou obter 360 sobre 1, que é igual a 360 calorias por graus Celsius. Pronto. Então, a letra A feita, né? Letra B, também simples, porque ele quer o calor latente de fusão. Então, eu sei que a quantidade de calor recebida é igual à massa do corpo vezes o calor latente de fusão. E qual foi a quantidade que ele recebeu durante a fusão? Ó, ele começa a derreter e absorve 3.200 calorias. Então, eu vou ter 3.200 calorias igual à massa do corpo, que é 200, vezes LF, que é o calor latente de fusão. Aqui também a gente pode cancelar 2 zeros do primeiro membro com 2 zeros do segundo. Então, eu vou ter 32 calorias igual a 2 LF. Então, qual vai ser o valor de LF? O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. E o 32 fica no numerador. Então, 32 dividido por 2, né? Ou seja, LF é igual a 16. A unidade, caloria por grama. Tá? Calor sobre massa. Ou seja, para derreter 1 grama dessa substância, ele precisa receber 16 calorias. Ok? Então, essa aí foi a quarta questão. Vamos para a quinta e última questão da prova, né? Que é uma questão que envolve aí potência térmica. Bom, a questão é o seguinte: um recipiente adiabático contém 500 gramas de água, inicialmente a 20 graus Celsius. O conjunto é aquecido até 80 graus Celsius, utilizando-se uma fonte de calor que desenvolve uma potência útil de 200 watts. Considerando o calor específico da água igual a 1 caloria grama grau Celsius e fazendo 1 caloria igual a 4 joules, quanto tempo foi gasto nesse aquecimento? Então vamos lá. Tem potência térmica, então a potência é a quantidade de calor que um corpo recebe durante um determinado intervalo de tempo, ΔT minúsculo, intervalo de tempo. Bom, essa quantidade de calor é sensível, né? Porque a temperatura aumentou de 20 para 80. Então eu vou ter massa da substância, no caso aqui a água, né? Calor específico, variação de temperatura, ΔT maiúsculo, ok? Dividido pelo intervalo de tempo. E qual foi o valor dessa potência? Foi de 200 watts. Então, vamos substituir aqui, ó, 200 watts.
Nesse caso é importante substituir as unidades de medida, porque a gente vai verificar que vai ser necessário fazer algumas transformações, né? A massa, 500 gramas. O calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? Vou até colocar assim, ó, 1 caloria por grama grau Celsius. Colocar nesse formato fica melhor para a gente simplificar. A variação de temperatura. A temperatura final, que é 80 graus Celsius, menos quanto? Temperatura inicial, que é 20 graus Celsius. Isso tudo dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo. Bom, o que vocês teriam que tomar cuidado? Aqui eu tenho a potência em watts. A gente viu na aula que quando eu tiver a unidade do SI, que é o watts, isso equivale a 1 joule por 1 segundo. Então, como a potência aqui está em watts é joule por segundo, por isso que ele deu aqui, ó, 1 caloria quantos joule? 4 joules. Então, a gente vai ter que transformar aqui, ó, caloria para joules, né? Porque aqui eu tenho a potência em joules por segundo, né? E aqui está em calorias. Posso até fazer assim, ó, 200, o watts é o que? Joule por segundo. Aqui a gente já pode até fazer algumas simplificações, ó. Posso cancelar grama com grama, grau Celsius com grau Celsius, ok? As unidades. E aí, o que vai sobrar aqui, ó? 500 vezes 1 é o 500, calorias, 80 menos 20, 60, dividido por ΔT. Então, observe que aqui eu tenho joule e aqui eu tenho calorias, são unidades diferentes. Então, se uma caloria, né, foi dada ali, ó, uma caloria é igual a 4 joules, então, onde tiver calorias, eu coloco 4 joules. Então, vamos refazer aqui, ó. 200 joules por segundo, igual a 500 calorias, mas uma caloria é 4 joules. Então, 500 vezes 4 joules, vezes 60, dividido pelo intervalo de tempo. E aí, novamente, a gente pode fazer simplificações, ó. O joule, que é a unidade, agora sim eu posso cancelar com joule. Eu cancelo 2 zeros do primeiro membro com 2 zeros do segundo membro. Então, vai sobrar aqui, ó, 2 dividido por segundos, né, que é a unidade do ΔT. 5 vezes 4 é 20, né? 20 vezes 60, isso vai dar 1.200. Né? 1.200 dividido por ΔT. Aí aqui eu faço o produto do meio pelos extremos. 2 vezes ΔT dá 2 ΔT. E eu vou ficar com 1.200 segundos. Observa a unidade do tempo, está em segundos. Ou seja, o intervalo de tempo vai ser 1.200 segundos dividido por 2. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, isso dá um intervalo de 600 segundos. 1.200 por 2, 600 segundos. Então, poderia deixar na prova em segundos, né? Mas se eu quisesse transformar isso para minutos, para ter uma noção melhor, basta dividir por 60, já que 1 minuto tem 60 segundos. Dividindo por 60, eu vou obter um intervalo de tempo de quanto? Aqui, ó, cancela um zero de cima com zero de baixo. 60 por 6 é igual a 10. Então, 10 minutos. Então, 600 segundos ou 10 minutos. Ok, pessoal? Assim a gente chega aqui ao final da resolução da avaliação do segundo bimestre, né, de Física 2. E em breve eu vou estar aí repassando esse vídeo para vocês aí, principalmente os alunos que estão de recuperação paralela, né? Então eu vou postar esse vídeo no YouTube e vou mandar para vocês o link de acesso. Ok? Até a próxima.